A paz do Senhor, sejam todos bem-vindos ao programa Mais Delas. Esse que é um programa da UFADVille, a União Feminina da Assembleia de Deus, aqui em Joinville. Nosso pastor-presidente, pastor Sérgio Melfior, e nossa coordenadora, irmã Maria Helena Melfior. E na apresentação estou eu aqui, Janaína Melfior, com minha amiga Josi Rutz. Tudo bem, Josi? Tudo bem, Jana? A paz do Senhor para você que acompanha a nossa programação. É muito bom estar mais uma vez aqui com vocês que acompanham mais delas. Hoje nós temos o estudo do nosso livro Chamadas para Evangelizar. Nós acabamos a primeira parte do livro e hoje nós vamos para a segunda parte, que fala do evangelismo em ação. Então fique com a gente. Fadiville apresenta Programa Mais Delas. Mais Deus, mais entrega, mais louvor, mais amizade, mais sabedoria. Começa agora Mais Delas. Então hoje nós vamos receber a autora do 4º capítulo do nosso livro, irmã Nayá Bandeira, que vai falar sobre evangelismo como estilo de vida. E essa parte, esse capítulo do livro, fala que nós devemos refletir a luz de Cristo por onde quer que nós andarmos. Todas as pessoas que nós encontrarmos, cada pessoa é uma oportunidade de nós falarmos do Senhor. E esperamos que esse livro desperte em você o desejo de compartilhar o amor de Jesus. E você pode usar esse vídeo como um instrumento para propagar a palavra do Senhor. Então, já mande para sua amiga, para sua vizinha, para grupos do círculo de oração da sua cidade, para que mais vidas sejam alcançadas. E fique conosco. A paz do Senhor Jesus, estamos aqui para aprender mais uma vez um capítulo do livro Chamadas para Evangelizar. E agora, nesse capítulo 4, iremos falar sobre evangelismo como estilo de vida. O texto base para a nossa meditação do capítulo é João capítulo 4, versículo 28 ao 30, que diz assim: Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi até a cidade. E disse àqueles homens: Vinde e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Bem, a gente sempre começa o capítulo do livro com uma experiência que a gente teve. E a minha experiência concernente a esse tema evangelismo como estilo de vida foi uma determinada noite, após um culto. Eu e minha família, minha esposa e meu filho, estávamos saindo rumo à nossa casa e nós avistamos um homem que estava caído ao meio-fio da calçada. Aquele homem já era conhecido por nós e por todos ali do nosso bairro como um usuário de entorpecente, alguém que vivia nessa vida. E ele estava nesse dia muito embriagado e jogado. Já era muito tarde da noite, meu esposo, como evangelista nato, quis parar para evangelizar, para ajudar aquele homem. E eu olhei o contexto, fiquei temerosa e não quis que ele parasse. E aí pedi, meu amor, vamos, vamos. Ele era casado até com uma mulher que tinha uma dependência química também, ele era muito agressiva. Então eu fiquei insegura de ser uma possível emboscada ali. O fato é que ele parou o carro, não continuou, teve que parar, saiu, eu fiquei dentro junto com meu filhinho. E enquanto ele saiu, ele colocou o rapaz na calçada, sentado, e começou a tentar ali conversar com ele para recuperar um pouco a sua consciência. E Deus foi fazendo esse milagre. Ele foi ficando mais lúcido, foi entendendo o que meu esposo começou a explicar para ele. Meu esposo começou a explicar as boas novas para ele, falar do evangelho e perguntou se ele queria se arrepender dos seus pecados e entregar a sua vida para Jesus. E o Senhor fez a obra naquele dia, naquela noite. Aquele homem se arrependeu, entendeu de forma lúcida, entregou a vida para Jesus, disse: claro, eu tenho as minhas fraquezas, eu tenho minhas dificuldades, essa condição que eu vivo, mas eu creio e eu quero entregar minha vida para Cristo. E ali, meu esposo deixou ele, a gente conversou, voltamos para casa. No outro dia, o meu esposo foi, mais ou menos um dia ou 2 dias depois, ele viu o burburinho das conversas ali num supermercado que a gente tinha o costume de frequentar. E ali começaram a falar de um homem que foi achado morto naquela madrugada. E quando meu esposo fez as contas ali, ouvindo os relatos, ele viu e verificou, né, que aquele dia que ele apresentou o evangelho e aquele homem creu, entregou a vida para Jesus, horas depois, ele havia falecido. Ali, quando meu esposo chegou em casa e me contou essa notícia, eu comecei a ficar em prantos e me deu aquele start.
aquele entendimento realmente que vem do Espírito para a nossa mentalidade. Mesmo cristã, esposa de pastor, mas eu não tinha essa visão de olhar para a obra da evangelização como estilo de vida. Pelo contrário, eu via como um departamento, uma programação que você marca o dia, a hora, mas depois desse dia eu entendi, não dá para deixar para depois. Essa obra precisa ser uma obra executada em tempo e em fora de tempo. A gente precisa se comprometer porque não sabemos o último dia de ninguém. Então nós precisamos compreender que o evangelismo precisa ser olhado como um estilo de vida. E para a gente continuar, tem outras coisas que nós podemos aprender, baseado também até nessa minha experiência, mas para que não fique só na experiência, vamos pegar também a história da mulher samaritana, que é a personagem exemplo para essa temática. Quando eu ouvi sobre a questão daquele homem, a gente não tem como alinhar com a história da mulher samaritana, porque assim como ela e assim como ele, ambos tinham uma vida frustrada, dilemas, né, dificuldades sociais, emocionais, com certeza familiares, uma história parecida. E aquela mulher samaritana, ela era marcada com essa realidade de vida, só que ela foi procurada pelo próprio Jesus. Olha o que o texto vai dizer, que era necessário passar por Samaria. A mulher estava numa condição deplorável, igual aquele homem que a gente achou na calçada. E Jesus está dizendo que é uma necessidade ir até aquela mulher, assim como foi necessário meu esposo parar também para atender aquele homem e falar de Jesus para aquele homem. Então, Jesus, isso aqui é muito forte, porque Jesus está mostrando que é uma necessidade a salvação. Era necessário passar ali, ele não ia fazer outra coisa, ele só passou em Samaria para apresentar, se apresentar como Messias, como Salvador do mundo para aquela mulher. Então isso aqui é muito extraordinário. Então Jesus não julgou a vida daquela mulher. Haviam barreiras sociais, éticas, religiosas, enfim, mas Jesus simplesmente considerou um ponto aqui, uma coisa. Ela precisa me conhecer, ela precisa ter a salvação. E eu preciso passar lá para apresentar isso para ela. Então isso é maravilhoso. O evangelismo como estilo de vida fez do meu esposo ser um instrumento em no dia a dia dele. Ele estava indo para minha casa, mas ele precisou parar porque ele viu que alguém estava em necessidade. Tanto no social, de levantar alguém e ajudar, como também na sua alma, que saltaria para a vida eterna. Então vamos lá para o primeiro ponto a partir dessa introdução, que é evangelismo intencional, espalhe a boa notícia. Vamos lá. O que é evangelho? Vamos para uma definição clara, você já deve saber. Evangelho significa boas novas ou boa notícia. Mas, Nayá, por que essa notícia é tão boa assim? Por quê? Me explica. Porque ela surgiu no pior cenário possível da humanidade. Todos nós, em natureza, estávamos presos e mortos em nossos delitos e pecados. Nossa vida estava separada de Deus, condenada. Mas o céu interviu, Deus interviu por meio de Cristo, por meio do que ele fez naquele Calvário e nos salvou de ter essa condenação eterna com relação aos nossos pecados. Por isso que essa é uma mensagem que precisa ser espalhada, porque tem muitas pessoas que estão condenadas ainda, que estão separadas de Deus ainda, e você e eu somos os emissários do céu para anunciar as boas novas, para espalhar essa mensagem da salvação, isto é Cristo. A ênfase, o cerne do evangelho é Jesus, e nós precisamos apresentar esta mensagem de arrependimento, de que as pessoas irão prestar conta logo, logo com Deus, no tempo determinado por Deus. E como elas estão? Elas precisam ter essa consciência. E quem vai explicar essa verdade para elas? O Senhor conta comigo, o Senhor conta com você. Nós precisamos nos comprometer com esse compromisso que Deus está nos ensinando aqui, levar o evangelho para todas as pessoas. Um outro ponto que está baseado ali em Romanos capítulo 1, versículo 16, para ratificar o que nós estamos falando. Paulo chegou a dizer assim, eu não me envergonho do evangelho de Cristo. Por quê? Porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então nós precisamos explicar a boa nova e se aquela pessoa crê, ela poderá, ao invés de condenada, ser justificada, ao invés de perdida, ser encontrada, ao invés de ser uma pessoa que vai viver a eternidade no inferno sem Cristo, ela vai ser redimida e transformada para a honra e para a glória de Deus e salva. E sempre que o evangelho é anunciado, olha o que Paulo acabou de nos ensinar aqui em Romanos, algo espiritual acontece. O poder emana, a presença de Deus quebranta corações, o Senhor quebra julgo através do poder da palavra e da sua unção, porque o evangelho é o poder de Deus para a salvação daquele que o ouvir e daquele que crê. Um outro ponto é sobre
quebrando barreiras no evangelismo. Jesus nos ensina pela conversa com a mulher samaritana como evangelizar sem barreiras. Ora, um contexto como aquele, uma mulher que já teve vários relacionamentos. Imagina aí, a mulher indo num ano com o Joãozinho, daqui 3 anos já está com o Marquinhos, daqui 4 anos já está com o Raimundinho. Já pensou a fama daquela mulher? Que tipo de fama, que tipo de postura ela passava para a sociedade? Olha só, se nós fôssemos olhar o contexto de vida daquela mulher, naturalmente a gente condenaria, não queria pregar, acharia uma perdida. E a gente precisa entender que eu não posso julgar as pessoas concernentes à obra de evangelização. O ID é para todo mundo. Nós precisamos nos comprometer com isso. E o ouvinte também, todos são um possível potencial para Deus transformar e libertar. Então, eu não posso ficar com barreiras na hora de evangelizar, criticando, olhando o passado, a postura, a conduta. Quanto mais difícil a pessoa for, quanto a vida mais errada que ela levar, aí que ela está precisando mesmo conhecer a verdade, para que ela seja liberta disso. Porque com certeza ela está debaixo de um jugo, de uma servidão, de uma prisão espiritual. E nós precisamos falar do amor de Deus para essa pessoa. Então, imagine o contexto de uma mulher como aquela samaritana. Imagine o contexto como aquele homem embriagado, aquele homem drogado na calçada, como eu falei anteriormente. Se a gente tiver barreiras e barreiras sociais, né, pessoais, como que a pessoa vai ouvir a mensagem? Então, aqui nós precisamos entender, quebre a barreira da evangelização, na obra da evangelização. Porque em Lucas 19:10 vai dizer, Jesus veio justamente para isso, para buscar o que estava perdido. Não importa o nível de perdição, leve o evangelho para essa pessoa, porque o evangelho tem poder e capacidade para transformar essa alma. Então, perceba, Jesus via essa mulher como uma alma, mas ao mesmo tempo também naquilo que ele a transformaria lá no futuro. Vamos entender um pouquinho melhor isso. Nós não podemos julgar ninguém. Por quê? Porque a graça de Deus vê além do passado e alcança o que o homem despreza. A semente é para todos os tipos de pessoas. Não tem acepção no sentido de evangelizar as vidas. Entenda, Jesus não ignorou o pecado daquela mulher. A forma que aquela mulher vivia, ele não ignorou. Mas também não ignorou o valor que aquela mulher tinha. O valor daquela alma, o valor daquela vida. Da mesma forma, Deus precisou ensinar algo semelhante a Ananias. Ananias foi um discípulo da cidade de Damasco, que está lá em Atos capítulo 9. Você lembra? Quando Saulo está indo perseguir os cristãos, está indo já consentia na morte de cristãos, está indo até Damasco para prender mais pessoas da igreja, do Senhor, mas aí o Senhor Jesus interrompe, né, aquela trajetória dele, faz ele cair por terra, ele já levanta cego, vai para uma rua chamada direita, na casa de um homem chamado Judas, e ali ele fica 3 dias orando e jejuando. Enquanto isso, Deus levanta um discípulo, uma testemunha, olha só, um emissário do céu, chamado Ananias, lá na cidade de Damasco, e diz assim, Ananias, te levanta e vai nesse endereço que eu estou te mostrando. Na rua direita, na casa de um homem chamado Judas, porque lá tem um homem chamado Saulo. Eu imagino ele já se arrumando para levantar e ir lá aonde Deus estava chamando ele e designando para que ele fosse. Mas na hora que ele ouve o nome Saulo, meu amigo, vai observar o texto. Saulo? Não, aí te acalma, Senhor, tem misericórdia. O Saulo, eu tenho ouvido falar de como ele tem perseguido os irmãos em Jerusalém. Não, Senhor, esse aí não. Olha, ele é um assassino, ele consente na morte de cristãos. Ele persegue a igreja, não. Olha lá, levantou várias barreiras. Como é que aquele homem vai conhecer o evangelho se a testemunha que Deus quer usar, o emissário que Deus quer usar, o mensageiro de Deus, o representante de Deus está cheio de barreira, está cheio de aprisionamento no entendimento? Está cheio de preconceito estabelecido no seu coração. Olhando ali a pessoa num viés carnal, natural, ao invés de olhar com a perspectiva na ótica espiritual de Deus. Então, na mesma hora que Ananias fala isso, Deus fala assim, olha, para ti ele pode ser isso, mas para mim ele é um vaso escolhido. Vai lá, ora por ele, porque eu vou fazer dele um representante meu nessa terra. Ele vai pregar para os reis, vai pregar para os gentios, vai pregar para os judeus. Tu está olhando agora. É que nem muitas vezes a gente faz, né? Ah, mas o esposo da irmã é um cachaceiro, já tem uns 15 anos. Ah, o filho da fulana, ele está na droga não sei quanto tempo. Aí você levanta as barreiras, está limitando o poder de Deus. Está limitando a autoridade que Deus tem no céu, na terra e embaixo da terra. Não tem essa história de lugar pesado,
coração endurecido. Não tem esse negócio para Deus, não. Isso daí é a ótica humana, natural. Mas na ótica de Deus, ele pega um assassino como Moisés e faz um libertador depois de transformado. Ele pega um opressor como Saulo e faz dele um pregador, mensageiro do evangelho, um apóstolo que vai fundar muitas igrejas, que vai, né, usá-lo para ser um canal para que a igreja cresça, prospere mais ainda. Então, gente, não limite Deus, não crie barreiras na sua ótica, no seu coração. Leva o evangelho para todas as pessoas. Não vamos seguir o exemplo de Ananias, tá? Vamos levar o evangelho para todas as pessoas. A verdadeira evangelização exige vencer o preconceito, romper a visão limitada do homem e enxergar com os olhos da redenção. Jesus não via apenas o que as pessoas eram, mas o que elas poderiam se tornar quando tocadas pela graça do Senhor Jesus. Dá até para dar uma glória aí, né? Glória a Deus. Vamos para o outro tópico. Viva com propósito. A tua rotina é um campo missionário. Olha, isso aqui é interessante. Esse texto, essa ênfase aqui desse tópico, ela vai falar justamente sobre o tema, de forma bem mesmo pontual. O evangelismo como estilo de vida. Porque aqui no contexto, eu coloquei a reflexiva de que nós podemos usar o nosso dia a dia, a nossa rotina, para a gente transformar em um ambiente evangelístico. Então, no meu dia a dia, você foi ali fazer uma compra, você foi ali comprar uma roupa, foi num shopping, você recebeu ali um atendimento de alguém, você parou ali no semáforo e abriu a portinha, a janela, para poder receber um folheto, alguma coisa, uma propaganda de alguém, não importa. Você pode, naquele momento da tua rotina, das coisas ordinárias da vida, do teu dia a dia, usar isso como oportunidade para transformar em um campo missionário e falar de Jesus para essa pessoa. Orar por ela. Quantas vezes eu tenho um adesivo no meu carro, posso orar por você. Quantas vezes eu parei no semáforo e a pessoa buzinando, eu não entendendo, mas eu estou certa, meu Deus do céu. Quando eu fui olhar, a pessoa pediu para abaixar, eu abaixei. Sim, meu querido. Você não está perguntando aí se pode orar? Pode, ora aí por mim. E aí levanta a mão ali mesmo no semáforo e oro pela pessoa. Quantas vezes isso aconteceu? Às vezes eu estou ali recebendo um atendimento e aí eu vou dar o troco, a pessoa vai me dar o troco. E nesse momentinho eu libero um versículo para ela, do amor de Deus, do plano da salvação, naqueles minutos. E assim Deus quer que a gente faça, que a gente transforme a nossa rotina em um campo missionário em potencial. A mulher que vive com propósito entende que cada detalhe da sua rotina, seja no lar, na família, no seu dia a dia, onde ela estiver, ela pode fazer Cristo florescer nesse ambiente. Deus não usa lugares, Deus usa pessoas. Então, qualquer oportunidade que você tiver, Deus quer te usar para ganhar vidas. Olha a mulher samaritana mais uma vez aqui. Ela transformou um encontro comum. Ela foi buscar água, mas ela encontrou a fonte. E depois que ela encontrou a fonte, ela não ficou com a fonte só para ela, não. Ela foi espalhar para a cidade, e a cidade veio ouvir Jesus. Ela só foi buscar água, gente. Foi um dia a dia, uma coisa ordinária da vida ali, uma rotina dela. Mas depois que ela recebeu a revelação, ela teve que espalhar isso e compartilhar com outras pessoas. E você vê o resultado, né? Muitos daquela cidade ouviram o Salvador apresentar a salvação. Deus age na rotina, no ordinário do nosso dia a dia. Amém? Então vamos para o segundo tópico. Testemunho que ilumina a mulher como luz do mundo. O primeiro, vamos fazer o resumão, você já entendeu. O primeiro tópico, a gente falou sobre evangelismo intencional. Tenha uma vida intencional. Espalhe a boa notícia, isto é, Cristo. Quebre as barreiras na hora da evangelização. Não tenha preconceitos. Faça da sua rotina um campo missionário. Aproveite as oportunidades que Deus te der. Agora, o segundo diz, testemunho que ilumina a mulher como luz do mundo. O poder do caráter cristão como uma mensagem viva. Atos capítulo 1, versículo 8. O que Jesus disse antes da sua ascensão? Subida até o céu, no último momento que ele estava na terra, agora está indo para a glória. E ele libera essa palavra. Vocês vão receber poder? Mas ele não disse só isso. Ele disse, vocês vão receber poder, mas vocês também não se esqueçam, não, que serão as minhas testemunhas. Ou seja, os meus representantes. A forma que vocês vivem, o que vocês falam, vão validar o cristianismo. Cuidado, vocês estão representando a minha imagem, a minha palavra na terra diante dos homens. Isso aqui é muito forte. O poder do caráter cristão como mensagem viva. Nós somos testemunhas. Nós precisamos ser testemunhas confiáveis, senão a mensagem vai ser comprometida. Quem que vai querer ouvir uma mensagem de Deus, uma mensagem bíblica que é pura, que é verdadeira, que é fiel? A mensagem é maravilhosa. O evangelho não tem erro nele. Mas aí o mensageiro não dá testemunho.
O mensageiro não vigia com as suas palavras, o mensageiro não se comporta como realmente ele prega a mensagem, aí não tem exemplo, aí distorce a mensagem, que é pura. Então a gente precisa ter muito cuidado com o nosso exemplo. Precisamos ter esse cuidado. Assim como Pedro, eu coloquei o exemplo de Pedro porque tu consegue enxergar lendo as escrituras que Pedro era antes daquela conversão genuína, antes do Pentecoste em Atos 2, para depois. Então Pedro ele foi transformado por Jesus, para depois ser usado por Jesus. Porque do jeito que Pedro era, em Lucas 22, o próprio Cristo diz, quando tu te converter, Pedro, fortalece os teus irmãos. Ou seja, tu não é convertido ainda não, tu é crente, crê em mim, anda comigo, mas tu não é muito convertido não. Mas quando você for convertido, eu vou te usar poderosamente. E Deus fez isso. Trouxe aquele batismo de fogo, a vida dele nunca mais foi a mesma. E aí a mensagem não foi mais comprometida. Havia validação na mensagem, porque o mensageiro foi transformado, santificado, regenerado e dava um bom testemunho para a glória de Deus. O impacto das atitudes no lar, no trabalho e na comunidade. Perceba, a primeira parte, o primeiro tópico, estamos falando do poder do testemunho do lado de fora. Agora vem a parte mais estreita. Agora é o testemunho pelo lado de dentro, que é o mais difícil de viver, só a graça de Deus. Viver o cristianismo precisa começar dentro da nossa casa, porque ali não tem máscara, né? Todo mundo se conhece, já conhece as qualidades um do outro, os defeitos um do outro, já sabe os horários, os gostos, as manias. Então, ser crente, se manter paciente, se manter amoroso, se manter longânimo, se manter perdoador, se manter nesse ambiente fraternal, em um ambiente onde todos se conhecem, já tem muita intimidade, eu sei que é um desafio. Mas a gente precisa também ter esse cuidado, porque os nossos filhos estão crescendo. E até aqueles que já cresceram, eles precisam ver os nossos bons exemplos. Assim como no nosso trabalho, na comunidade, as pessoas estão convivendo com a gente naquele dia a dia. E elas precisam ver o nosso comportamento, enxergar. Ele é diferente. Ele tem um bom comportamento. Não, quando eu for para a igreja, eu vou nessa igreja, porque essa, está entendendo? Então, olha só que interessante, olha o impacto das minhas atitudes, do meu comportamento, tanto no lar, família, trabalho, comunidade. Olha como isso pode gerar um poder de um testemunho para atrair vidas para conhecer o nosso Jesus. Então, isso é muito maravilhoso. Os filhos observam mais um comportamento do que aquilo que dizemos. Vizinhos e parentes descrentes percebem o evangelho mais nas ações do que nos discursos. Não esqueçam, Mateus 5,14. Vocês são a luz desse mundo. Nós somos a luz do mundo, o sal da terra, e as pessoas estão olhando para nós. Amém? Então, vamos agora para o outro tópico. Quando o exemplo abre portas para a palavra de Deus. Ele é parecido com os demais, mas ele estreita um pouquinho mais. Isso aqui é algo interessante para a gente refletir junto. Olha só, muitas vezes o testemunho silencioso fala mais alto do que um sermão muito eloquente. Falou um sermão eloquente, mas vamos para o poder do exemplo que vai abrir portas para o evangelho. Olha só o que está aqui também que eu coloquei. O caráter cristão, ele vai se tornando um argumento de fé em um mundo cansado de tantos discursos. Antes que a palavra convença, o exemplo precisa conquistar. Perceba, o exemplo não substitui a evangelização, a palavra, mas ela vai preparar o solo para que esta palavra, quando anunciada, venha florescer no coração de quem primeiro observa, para depois ouvir. Tem pessoas que se eu convidar para ir para a igreja ou para um trabalho de louvor de oração, ela não vai. Ela não me conhece. Ela é meio resistente às coisas de Deus, mas se você que ela conhece, que ela sabe que tu é crente, que tu é convertido, que tem um bom testemunho, isso vai abrir porta para ela poder visitar a igreja, ir no ambiente de um louvor, de uma adoração, né, um culto na sua casa. Se eu chamar, ela não me conhece, ela não vai, mas se tu chamar, ela te conhece. Se tiver um bom exemplo, ela vai. Olha como abre portas. Então a gente precisa ter esse cuidado para a glória de Deus. Coloquei o exemplo do personagem Daniel, porque Daniel, em todos os reinos que ele passou, ele foi um exemplo. Nenhum rei tinha um A para falar mal de Daniel. Daniel foi um ser humano extraordinário, fiel a Deus. Inclusive, no capítulo 6, quando ele foi lançado na cova dos leões, o próprio rei rasgou o antigo decreto e colocou um novo. E disse, é para adorar só o Deus de Daniel, o Deus verdadeiro, o Criador dos céus e da terra. Meu Deus, o exemplo e o comportamento dele abriu portas para um rei validar ali uma verdade para todo o seu reinado e a sua geração. Isso é maravilhoso. Outro tópico, para a gente começar a encerrar, ferramentas criativas para anunciar Jesus. Esse é mais pontual e didático, porque muitas pessoas vão dizer assim, eu já entendi.
que nós precisamos ter uma vida intencional, espalhar a boa nova. Eu já compreendi que eu sou o mensageiro que Deus vai usar, a ferramenta que Deus usa, a igreja, né, para levar a mensagem. Já entendi que não pode ter barreira. Já compreendi que eu tenho que ter um bom caráter, um bom testemunho. Isso vai abrir porta para a mensagem e validar também essa verdade da mensagem. Tudo bem, já entendi. Mas eu não sou pregadora. Eu não sou cantora. Nayá, não toco nenhum instrumento, eu não sei fazer nada. Não, te acalma, alguma coisa tu sabe fazer, vamos vigiar. Eu coloquei até o exemplo de Dorcas aqui para ser bem intencional nessa, porque muita gente não faz obra de Deus como desculpa, que não sabe fazer nada. Tá igual aquela parábola dos talentos, né? Enterra o talento porque julga que não sabe, não tem capacidade, que Deus quer pessoas mais, né, cheias de talentos, aquela coisa, mas não é bem assim. Deus não tem essa ótica. Olha só, Dorcas, em Atos capítulo 9, vai dizer que ela era uma costureira. Ela costurava algumas roupas e ela doava para as pessoas carentes. Aí o texto vai dizer assim, ó, ela se dedicava a praticar boas obras. Não era só isso, ela fazia outras boas obras. Então, como que ela evangelizava? Através de atos de bondade e de generosidade. Olha só. Olha a Marta, por exemplo. Marta não diz o texto que ela pregava, cantava, que ela, enfim, que ela tinha qualquer tipo de expressividade, assim como a gente tem o costume de ver, mas ela era uma mulher hospitaleira. Ela recebia os discípulos em casa, fazia uma boa comida. Então, algum talento você tem, use isso para o progresso do reino, para que pessoas conheçam o Senhor Jesus. Deixa Deus te usar com aquilo que Deus te deu. Então, existe uma diversidade de dons, 1 Coríntios 12 fala disso. Existe uma diversidade de ministérios, Efésios 4 fala disso. Nós compreendemos isso. Agora, falar de Jesus é para todos nós. Use o que você tem para fazer essa abordagem e levar Jesus para as pessoas. Aí eu coloquei algumas ideias aqui, né, umas sugestões de recursos bem simplórios, mas que você pode utilizar para levar Jesus para as pessoas. Uma carta enviada a um hospital. A pessoa, um hospital que está passando ali por pessoas que estão ali dentro de uma arena de oncologia, ou pessoas que tiveram uma cirurgia complicada e ficaram por meses no hospital, como eu já conheci casos assim, pessoas que eram para fazer uma cirurgia, ficou 2 meses depois a mais. Então, assim, você pode escrever uma carta de esperança bíblica, levando a mensagem do evangelho ali e entregar no hospital para aquela pessoa. Olha que coisa linda, já é uma forma de evangelizar. Tem dificuldade em verbalizar? Você pode escrever. Uma refeição preparada com amor, para alguém que não é crente da sua família, pode até preparar para mim também, me chama que eu vou. Uma visita a um idoso esquecido, uma oração enviada por um áudio para alguém, um abraço em quem está chorando, ensinar alguém a ler. Olha, isso aqui é forte. Você pode alfabetizar alguém já adulto que nunca aprendeu a ler com a Bíblia. Então, ela vai aprendendo a ler como estratégia. E tu já vai levando o evangelho para ela. Que coisa extraordinária. Não vem com desculpa não. Tem muita coisa, muita abordagem, muito recurso que a gente pode utilizar para levar Jesus. Um café com um propósito, um louvor na casa de alguém, um vídeo curto com algum versículo, algum testemunho para você enviar para alguém. Enfim, tem muitos recursos. E isso no sentido da abordagem, tá? Aí depois você vai continuar, né, o discipulado, o evangelismo, para ela entender melhor o caminho da salvação. Tá terminando. As redes sociais e a comunicação digital no evangelismo. Te dei ideia para alguns recursos de abordagem, mas tem outros aqui no sentido da comunicação digital, que hoje é a maior ênfase, né? É onde o evangelho pode ser propagado cada vez mais. Se eu posso alcançar através das redes sociais, das plataformas digitais, eu posso alcançar centenas e milhares. Gente, que recurso extraordinário essa plataforma digital. Então, as redes sociais e a comunicação digital no evangelismo são muito importantes. Então, cada publicação, cada vídeo, cada mensagem pode ser uma semente plantada na alma dessa pessoa. Tem muita gente que não é crente que olha o teu status do Zap, que não é crente e olha os stories no Instagram, no teu Facebook. Então, enquanto você está postando, seja intencional no que tu posta. Não posta coisas aleatórias. Posta de forma intencional. Algo que realmente a pessoa vai ouvir e ser tocada ali por Cristo. E as pessoas estarão sendo evangelizadas. As redes sociais não substituem o contato humano, gente, mas amplificam o alcance da mensagem quando usadas com sabedoria e amor e com verdade e compromisso para a glória de Deus. Mais um ponto. Evangelismo através de dons e de talentos. Aqui eu já falei, então vou só pontuar, nós já falamos bastante. O evangelismo não é padronizado. O fulano evangeliza dessa maneira. Evangeliza, então eu vou fazer desse jeito. Não, não necessariamente. Não é padronizado. Deus usa uma pessoa de uma forma e Deus pode te usar de outra forma.
Não tem problema se inspirar nas pessoas, mas Deus usa cada um de um jeito. Ele é personalizado, é pelo Espírito Santo. Deus vai te usar com as ferramentas que Deus te deu, os dons que Deus te deu, os talentos que Deus te deu. Evangelizar não é simplesmente copiar um método de alguém, mas revelar Jesus através das ferramentas e capacidade que você recebeu do Senhor. Amém? Evangelismo não é um formato, é um fluir que vem de Deus e que se manifesta, sim, de maneiras distintas, mas sempre com o mesmo propósito, salvação de almas. Agora, a nossa conclusão, para guardar o coração. Você sabia que nesse exato momento, enquanto você me assiste, existem pessoas agonizando agora, pessoas enfermas, pessoas passando por problemas no seu casamento, na sua vida emocional, pessoas que estão enfrentando enfermidades pesadas, que tiveram uma notícia horrível, passando por um luto. O mundo está em agonia. E enquanto a gente hesita, enquanto a gente não se dispõe, enquanto a gente não diz, eis-me aqui, Senhor, e obedece o chamado de falar de Jesus para as pessoas, gente, existem pessoas clamando nesse exato momento, dizendo assim, Senhor, fala comigo de algum jeito, e você está perto dessa pessoa. E você nem sabe, ela está clamando. E Deus quer usar você para abrir a boca, para amar ela, para abraçar ela, para explicar sobre a esperança que é Cristo para ela e trazer a consolação que só em Jesus e a paz que só em Jesus ela pode desfrutar. Você pode ser a resposta da oração de alguém. Abra sua boca e leve o evangelho para as pessoas. Não vamos ter uma vida autocentrada. Eu estou salva, acabou aqui. Não. A salvação não é o final de tudo, é o começo. Desenvolva a sua salvação, levando o evangelho para as pessoas. Não tenha uma fé estéril e autocentrada. Dê frutos para a honra e para a glória do nosso Senhor. Amém? Então é isso, gente. Vamos terminar então, concluindo com a mulher samaritana. A mulher samaritana deixou o seu cântaro e correu para a cidade dizendo, vinde e vede este homem. E como meu esposo parou naquela calçada para anunciar a última oportunidade a um coração à beira da morte, nós também, eu e você, fomos chamadas por Deus para viver o evangelismo como estilo de vida. E que nós possamos deixar hoje o nosso cântaro, aquilo que nos prende à rotina sem propósito, e ir até a cidade e dizer, vinde e vede o Cristo. Porque evangelizar não é sobre um dom, não, mas é sobre um mandamento. E nós somos os embaixadores de Cristo nessa terra. Então obedeça essa ordem de Deus, amém? Que Deus te abençoe e vamos ganhar vidas e discipular vidas até Jesus voltar. Agora vamos fazer a nossa oração. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, estamos aqui diante da Tua presença e eu quero te apresentar cada mulher, cada homem, cada pessoa que está nos ouvindo. Falar desse capítulo tão extraordinário, desse livro extraordinário que chama pessoas para uma grande colheita. Eu te peço, Senhor, levanta ceifeiros a partir de toda a pontuação que foi falada aqui. Incomoda essa pessoa, que ela possa estar disponível para a Tua seara, para conquistar vidas para o Senhor. Espírito Santo de Deus, convence vidas através das nossas vidas, convence pessoas para o Teu reino, Senhor, e usa a nossa boca, usa a nossa vida, os nossos bens, os nossos recursos, a nossa saúde, a nossa família, tudo que o Senhor tem nos dado, reverbera para que haja salvação de pessoas através de nós. Nos usa, Pai, estamos à Tua disposição. Usa a nossa vida, a nossa casa para o progresso, Pai, do Teu reino. E é essa a nossa oração, que venha o Teu reino sobre Joinville, que venha o Teu reino sobre o Brasil e que venha o Teu reino sobre todo o mundo, ao que nós oramos, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. E glória a Deus por essa palavra. E, como nos outros programas, a gente vai fazer o desafio do mês. E a proposta do desafio desse mês é, durante esse mês, ore diariamente. Senhor, coloca hoje alguém no meu caminho que precise ouvir de Ti. Quando essa pessoa aparecer, seja no prédio, no transporte, na padaria, no mercado, no trabalho, na escola, no salão, em casa, em um atendimento ou até nas redes sociais, aproveite o momento. Fale de Jesus com naturalidade. Pode ser um versículo, uma oração, uma palavra de ânimo, um convite para o culto ou uma simples mensagem de esperança. Permita que o evangelismo faça parte da sua rotina e se torne um estilo de vida. Não precisa marcar dia ou hora. Apenas deixe Jesus alcançar alguém através de você. E aqui, então, no quadro, você vai poder estar colocando as pessoas que foram alcançadas através da sua vida. Então, ore e deixe Deus te usar.
Isso mesmo. E se você quiser adquirir o livro Chamadas para Evangelizar, nós vamos deixar o contato aqui da Loja da Bíblia na descrição desse vídeo. Eu tenho certeza que você vai desfrutar dessa leitura e não só ler, mas colocar em prática tudo todo o conteúdo que o livro traz para nós. E semana que vem estamos aqui novamente e aguardamos você também. Deus abençoe. Deus abençoe todos vocês. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. O programa de hoje contou com o apoio de Lidiane Boutique, que fica na rua Arthur Zeffeld 728, bairro Iririú. Telefone 99728 6034.